Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre dois fundos imobiliários de papel, o VGHF11 e o MCHF11. Vamos fazer uma comparação entre eles para ver qual desses fundos aqui está tendo melhores resultados, como que são suas operações, quais são fundos mais seguros, né? O que eles fazem dentro da sua carteira para obter a receita. Vamos analisar então, no geral, esses dois fundos. Eles têm algumas coisas em comum, né? Eles são dois fundos negociados em base 10, ou seja, a sua cota é próxima dos R$10. Hoje o VGHF11 está custando R$ 9,68 e o MCHF11 R$ 9,05. Esses fundos também são dois hedge funds. O que é o hedge fund? O hedge fund ele é um fundo que tem uma gestão mais ativa. Então a gestora desses fundos ela vai sempre procurar fazer maiores giros na sua carteira, aproveitar mais os movimentos do mercado, né? Por exemplo, em uma alta agora dos fundos de tijolo, esses fundos eles vão comprar mais fundos de tijolo para entregar resultados melhores para o cotista. Tá? Então, esse é o intuito, movimentar mais a carteira, ter essa gestão mais ativa para conseguir entregar melhores resultados para o cotista. Em um período de deflação, por exemplo, também trabalhar isso para que não caiam os rendimentos, né, ou tenha uma queda menor se comparado a outros fundos aí do segmento. É essa a ideia do hedge fund. Tá? Vamos começar aqui analisando o VGHF11, o fundo da Valora. Recentemente a gente fez um vídeo aí no canal. Então esse fundo está custando R$ 9,68, entregou nos últimos 12 meses R$ 1,26 por cota, o que no patamar atual aí dá um dividend yield de 12,99%. Esse fundo aqui, o valor patrimonial por cota dele é R$ 9,43, então o P sobre VP dele está um pouquinho acima, 1,03. Isso significa que ele está sendo negociado acima do que ele realmente vale. Tá? Ele está sendo negociado com ágio. Número de cotistas, 264 mil, é um fundo que tem bastante cotistas, até por ele ser base 10, né, isso acaba atraindo mais novos investidores, porque, querendo ou não, é mais fácil comprar, né, cotas desse fundo, do que para um pequeno investidor comprar um fundo aí base 10, por exemplo, tá? Ou aí fundos que custam R$200, né? Fundos base 1000 é mais difícil hoje em dia, mas existe, né? Então, com certeza é muito mais fácil comprar esse fundo aqui, base 10. Acaba sobrando ali um troco na corretora, o investidor vai lá e compra esse fundo, compra o MCHF11, compra o MXRF11, né? São fundos que são negociados em base 10. É o chamado fundo de troco, né? Mas eu não gosto muito dessa denominação, porque a gente tem sempre que analisar ali o relatório de cada fundo, ver quais são os ativos que estão na carteira, para daí sim tomar uma decisão se devemos ou não comprar determinado fundo, tá? Então esse fundo ele vem pagando rendimentos aí entre 10 e 12 centavos. São rendimentos aí acima de 1% ao mês. No último mês ele distribuiu 12 centavos, em maio ele havia distribuído 11, em abril ele tinha distribuído os 12, e aí em janeiro, fevereiro e março ele distribuiu 10, tá? Então ele está nessa média. Vamos ver como é que está a carteira desse fundo. Ele é um fundo que tem uma taxa de administração de 0,90% sobre o PL, depois mais uma taxa de performance de 20% do que esse IPCA mais a média do yield anual do IMAB5. Tem algumas variáveis, mas é basicamente isso. Esse é um fundo que eu gosto bastante por ele ser bem diversificado, tá? Então ele tem bastante CRIs na sua carteira, ele tem fundos imobiliários, ele tem ações, ele tem FDICs, tá? Então é um fundo bem diversificado, como é da natureza dos hedge funds, tá? Então ele não tem uma concentração muito alta também. A gente pode ver que a maior concentração dele em um CRI é de 5,82%. Poderia ser melhor? Poderia, tá? Mas é a média do mercado. Tá? Até 5%, na minha opinião, tá ok. São operações aí com indexador e com uma taxa de retorno ok. Tá? Vão ter taxas aqui um pouco mais altas, como IPCA mais 12%. Mas também tem operações aqui CDI mais 3. Então são operações tecnicamente mais seguras, com operações teoricamente um pouquinho mais arriscadas, mas no geral ele é equilibrado. Tá? 67% da sua carteira está alocada nesses CRIs. Ele tem alguns FDICs também, algo próximo de 5% da sua carteira. Depois ele tem os fundos imobiliários, tá? Então ele tem bastante fundos imobiliários, 27,76% da sua carteira.
alocado em fundos imobiliários. E aqui a gente percebe que ele tem muito fundo de recebíveis, né? São os fundos de papel. Ele não aproveitou tanto essa alta dos fundos de tijolo, tá? Ainda tem algumas oportunidades, talvez ele faça, mas ele aloca aqui principalmente em fundos de papel, tá? Por ele ser um hedge fund, eu esperava que ele fosse fazer mais movimentações relacionadas aos fundos de tijolo, mas ele acabou não fazendo, tá? Depois ele tem alguma coisinha em ação, somente 2% do patrimônio. Ele tem SPE também 4%. E depois tem 5% em caixa. E é isso a carteira dele, tá? São esses os ativos que compõem a carteira dele. Esse é um fundo bem diversificado, né? A gente pode ver aqui que os indexadores dos CRIs é praticamente meio a meio, 47% CDI e aí 53% IPCA. E aí ele tem aqui dentro da parcela do IPCA alguns gatilhos de segurança contra a deflação, tá? Então é mais um ponto aqui para o fundo hedge fund. Caso venha uma deflação, esse fundo não vai sentir tanto, tá? Isso é um ponto positivo. O que acontece é que depois que passa a deflação, ele ainda demora um pouquinho para voltar ao patamar anterior de distribuição, tá? Então quando vem a deflação ele não sente tanto, mas quando passa a deflação, ele demora mais aí uns 2, 3 meses para retornar ao patamar anterior, tá? Então a gente percebe aqui a evolução do PL, é um fundo aí que vem pagando também dividendos constantes. E aqui os ativos, né? Bom, esse é basicamente o VGHF11, na minha opinião um fundo bem diversificado, tá? Com um patrimônio líquido bem alto, tá? Um patrimônio líquido ok. E aí com isso ele até consegue diversificar mais, né? Ele consegue alocar o seu dinheiro em mais operações. O PL dele está em 687 milhões, então ele consegue alocar em bastante ativos. Bom, vamos dar uma olhadinha agora no MCHF11. Você vai ver que eles são fundos parecidos. Ó. Ele custa R$ 9,05, entregou dividend yield de 13,88% nos últimos 12 meses. E é o mesmo em reais, ó, isso significa o mesmo valor, 1,26 reais aqui, né, R$ 1,26, e aqui é a mesma coisa, tanto no VGHF quanto no MCHF. O que muda é que a cota do MCHF está mais barato, por isso que ele entrega um dividend yield um pouco maior. Depende de quanto você compra, né? Se você consegue comprar mais barato, ele vai entregar maiores rendimentos para você proporcionalmente. Outro ponto positivo aqui para o MCHF11 é que ele está com um P sobre VP abaixo de 1, então ele está sendo negociado com desconto. E o número de cotistas desse fundo, 74 mil. É um fundo que ele vem pagando rendimentos mais constantes, né? 10 centavos todos os meses, diferente do VGHF11 que ele oscila mais. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, eu acho que o relatório dele ele não é tão completo igual o VGHF11. Tá? Ele poderia ser melhor esse relatório, mas vamos analisar com o que a gente tem. Aqui as informações do fundo. Ele tem um patrimônio líquido de 304 milhões. Tá? É bem abaixo do VGHF11. Então, até por esse motivo, ele tem uma concentração um pouco maior dentro da sua carteira, tá? Esse é um aspecto que eu não gosto muito desse fundo. Ele concentra muito as suas operações em alguns ativos. É isso que eu vou mostrar para vocês também. Então a taxa de gestão dele é basicamente 1%, a de gestão somada com a taxa de administração, tá? E aí ele tem mais 20% de taxa de performance sobre o que exceder a variação do IFIX. Bom, aqui é a composição do resultado da carteira dele, né? Basicamente o que ele investe? Ele investe em rendimentos estruturados, que ele chama aqui. E, na verdade, nada mais é do que outros ativos administrados, né, ou geridos, melhor dizendo, pela Mauá Capital. Então, esse é um dos motivos também que eu fico com um pé atrás a respeito desse fundo. Tá? Não gosto quando gestoras investem em outros ativos da própria gestora. Tá? Pode ter aí, não que seja o caso desse fundo, né, mas deixa a margem para a gente achar que pode ter algum outro tipo de interesse por trás disso. Bom, ele também investe em que ele chama de rendimentos créditos, né, que são os seus CRIs. Depois tem os fundos imobiliários, rendimentos líquidos, né? Ganho de capital está zerado porque ele não fez nenhum ganho de capital, não vendeu nenhum ativo. Remuneração aqui é o caixa.
e aí as despesas, né? E o fundo aí, isso aqui tudo somando dá os 10 centavos, e aí ele utilizou um pouquinho da reserva que ele tinha de 0,004 para compor os 10 centavos. Esse é um fundo que ele deixa as informações meio subentendidas aqui no relatório, tá? Então fica um pouco confuso de entender, como por exemplo, rendimentos crédito. Ele poderia especificar aqui que é certificados de recebíveis imobiliários, né? Mas a gente que entende, a gente sabe, mas um iniciante que vai pegar esse relatório acaba tendo algum tipo de dificuldade. A projeção dele para os próximos meses é entre 8 e 10 centavos por cota. Ele já traçou esse guidance. E aí aqui é a carteira dele, né? Ele tem os ativos estruturados, ele não disse que não fez grandes movimentações no mês, tem os CRIs e tem os fundos imobiliários. E aí como que isso está investido? 48% da carteira nas chamadas operações estruturadas, 24% crédito, em fundos imobiliários listados de papel é 12%, fundos listados de tijolo é 11% e caixa 5%. Tá? Eu me incomodo um pouco essas informações aqui subentendidas, por exemplo, os estruturados, né? O que é o estruturados? Ele não deixa isso claro aqui no relatório. Mas aí aqui embaixo a gente vai ter uma visão melhor. Aqui a gente consegue ver, né? Aqui para mim está o grande ponto desse fundo, que é a concentração dele. Ele tem 33,8% da carteira alocada em MCHY11, né? E ele classifica essa operação como estruturada. E aí a gente vai ver o que é o MCHY11. É um fundo de recebíveis high yield estruturado pela Mauá Capital, com 12 operações de crédito e uma remuneração média de IPCA mais 12%. Então, esse é um fundo também da Mauá, que ele está investindo 33,8% do seu patrimônio. Então eu não gosto dessa concentração, ainda mais em um outro ativo da própria gestora. Depois ele tem nesse CRI aqui mais 12%, tá? E aí depois ele tem mais 7,8% no Mauá Prop, que também acredito ser um outro fundo. É esse fundo aqui, gerido pela própria Mauá. Então é um fundo que tem uma concentração bem grande. Então apesar deles ter a diversificação entre fundos imobiliários, entre certificados de recebíveis, um pouquinho de caixa, né? Ele acaba tendo essa concentração que para mim é um ponto negativo do fundo. Então hoje, na minha opinião, o VGHF 11 leva vantagem sobre esse fundo justamente por isso, tá? Mas é um fundo aí que vem distribuindo rendimentos constantes. Se você não vê nenhum problema no que diz respeito a esse tipo de concentração, é um fundo que não tem grandes problemas, né? É um fundo que vem entregando aí rendimentos constantes. Aqui a alocação por setor, né? Recebíveis imobiliários 52%, lajes comerciais 14%, híbrido 13%, renda urbana 11%, logístico 9%, shopping 1%. Né? Por setor ele é bem diversificado, só que pega mesmo essa questão da concentração nos ativos da própria gestora, tá? Então, na minha opinião, o VGHF 11 ganha essa disputa, tá? Por eles entregarem rendimentos muito parecidos e o VGHF 11 ter uma maior base de cotista, por vezes entregar rendimentos maiores, na verdade, né? E ter uma diversificação maior, acabo ficando com o VGHF 11, tá? Então me diga aqui nos comentários se você tem algum desses dois fundos, se tem os dois, né? Se gosta dessa estratégia aí do hedge fund, me conta aqui o que você está fazendo. Peço para você se inscrever no canal se gostou dessa análise aí, para acompanhar os outros vídeos, tá? São vídeos diários que eu estou postando aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!